O sol nascia lentamente num dia sufocante de Chicago, e o ar estava carregado de calor, um calor implacável que parecia misturar-se com a tensão palpável que flutuava na sala do tribunal. As janelas do tribunal estavam abertas, mas o ar apenas deslocava o peso do dia, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. O barulho do trânsito e os murmúrios dos espectadores misturavam-se com as batidas regulares do martelo do juiz, significando o andamento do processo. As bancadas estavam lotadas, repletas de espectadores, jornalistas, ativistas dos direitos civis e simplesmente curiosos, todos impacientes para ver o desfecho deste caso que marcaria a história da cidade. Apenas um nome estava na boca de todos: Layla Carter. Este julgamento, que opôs uma mulher negra às autoridades policiais, foi muito mais do que uma simples questão jurídica. Foi um teste à capacidade do sistema para fazer justiça num contexto em que a cor da pele de um indivíduo parecia ser um factor de tomada de decisão muito mais do que a verdade dos factos. Havia uma nova energia na cidade, uma agitação que podia ser sentida até no ar. Layla Carter, a erguida, parecia encarnar tudo o que esta cidade tinha vivido em termos de tensões raciais, discriminação sistêmica e luta pela dignidade humana. Layla, uma mulher negra de 30 e poucos anos, alta, esbelta e com cabelos curtos e encaracolados, foi acusada de resistir à prisão e de agredir um policial. Uma acusação que, segundo seus detratores, parecia tão óbvia quanto perturbadora. Mas era mentira. Uma mentira tecida na ignorância e no orgulho, que ameaça destruir a sua reputação e marcar o fim da sua carreira. A maioria dos espectadores presentes não tinha ideia de quem ela realmente era. As fotos em sua primeira página retratavam como uma mulher simples que parecia se opor à autoridade, uma rebelde que se queria mostrar como perigosa e indisciplinada. Mas o que eles não sabiam, o que nem imaginavam, era que Layla Carter era muito mais do que isso. Na realidade, Layla era uma das oficiais mais respeitadas e condecoradas dos Navy SEALs, uma das unidades de elite mais temidas do mundo. Cada fibra do seu ser foi forjada no fogo das mais duras provações, missões secretas e desafios impensáveis aos quais poucos homens ou mulheres poderiam sobreviver. Ela havia sido treinada para manter a calma em situações de extrema pressão, para pensar e agir com precisão cirúrgica. Ela não era apenas uma lutadora, ela era uma especialista, uma estrategista, uma soldado de elite. Mas tudo isto, no contexto deste julgamento, permaneceu um segredo bem guardado. Porque quem poderia imaginar que uma mulher assim, uma heroína militar, pudesse ser tratada assim, como uma criminosa, por um simples policial de bairro? Layla não podia se dar ao luxo de revelar sua identidade como CEO neste ambiente. A luta que a esperava seria de vida ou morte profissional, e ela teria que lutar contra as regras deste mundo civil, mesmo que fossem completamente injustas. No outro campo, o agente Paul Riviere, um agente da polícia municipal na casa dos 40 anos, exibia um ar de confiança que era frequentemente encontrado entre aqueles que se sentiam no topo da hierarquia. Seus olhos azuis gelados brilhavam com confiança excessiva e autoridade muitas vezes mal colocada. O uniforme policial azul, cortado sob medida, parecia encarnar essa autoridade que ele acreditava ser inabalável. Mas ele não tinha ideia da extensão da tempestade que desencadeou ao cruzar o caminho de Layla Carter. A cena que levou a este confronto poderia ter acontecido em qualquer cidade, a qualquer hora, mas esta noite foi Chicago. Uma cidade onde a violência policial, o racismo e as tensões sociais se entrelaçam com uma densidade única. Naquela noite, Layla voltou para casa depois de um longo dia de treinamento no Centro SEAL. Ela acabará de passar várias semanas no terreno, realizando missões secretas para o seu país. O peso destes dias estava marcado no seu rosto, mas também na luz dos seus olhos. A missão que acabava de cumprir era delicada, exigente e o regresso à realidade civil era sempre um desafio para ela. Ela não gostava de dirigir depois dessas missões. Havia algo profundamente calmante em caminhar, sentir o chão sob os pés, ficar sozinho no meio da noite. Naquela noite, ela decidiu voltar para casa a pé. Estava escuro como breu e as ruas estavam silenciosas, quase desertas, exceto por alguns carros que passavam e pelos sons distantes da cidade que nunca dormia. Ela estava em sua zona, familiar, segura. Seus pensamentos ainda estavam na missão, no que ela havia realizado e no que deveria fazer a seguir. Mas ela não sabia que esta noite seria um ponto de viragem na sua vida. Ao atravessar uma rua tranquila, ela viu uma silhueta à sombra de um poste de luz. Foi ele. Agente Paul Riviere.
Ele não estava em patrulha, mas parecia perdido em uma raiva contida, como se estivesse procurando uma maneira de descontar sua frustração em alguém. Ele rapidamente a avistou. Leila sabia que havia chegado a hora de agir com calma, não de reagir impulsivamente. Ela parou quando ele ordenou que ela parasse abruptamente. Você está preso, disse ele com uma voz seca, quase autoritária, mas tingida daquele aborrecimento que é frequentemente encontrado nas relações de poder. Ele não explicou nada para ela. Coloque as mãos contra a parede. Leila, mesmo em meio ao confronto, permaneceu fria, quase desumana em sua calma. Cada fibra do seu ser estava em alerta, mas ela sabia que a agressão pura não era resposta para a situação. Os anos de treinamento militar serviram não apenas para prepará-la para lutar no campo, mas para manter uma disciplina férrea em momentos de extrema tensão. Ela não deixou transparecer nada, cada gesto calculado, cada movimento pensado para manter o controle da situação, sem ceder à irritação ou ao medo. Ao encarar Paul Riviere, uma parte dela observava cuidadosamente cada movimento do policial. A posição dos pés, a postura, o olhar, tudo fazia parte da leitura da situação. Ela já havia encontrado pessoas como ele antes, policiais que se sentiam poderosos e onipotentes em seus uniformes, mas que se sentiam ameaçados assim que lhes faziam uma pergunta legítima, um desafio à sua autoridade. Peço que me explique por que estou presa, policial, ela repetiu calmamente, com a voz baixa, mas carregada de autoridade implícita. Ela sabia que isso colocava numa posição de inferioridade. A pergunta, embora simples, questionava toda a interação, e o que ele fazia com ela diria muito sobre sua própria fraqueza. O agente Riviere, claramente irritado com a audácia da pergunta, sentiu-se inicialmente confuso. Na sua cabeça, ele já havia tomado a decisão de controlar essa ameaça. Essa mulher, negra, aparentemente calma e reservada, aos seus olhos não tinha lugar neste bairro. E quando ela lhe fez uma pergunta tão desestabilizadora, isso só aumentou o seu ressentimento. Ele não gostava de ser questionado, especialmente numa situação em que deveria ser ele quem tinha o poder. Num gesto repentino, agarrou-lhe o braço, sem preâmbulos, esperando surpreendê-la, subjugá-la rapidamente. Mas ele subestimou enormemente a velocidade e a precisão de Leila. Num instante, ela se libertou de seu aperto, esquivando-se dele com a agilidade de um felino. Seus anos de serviço como nave SEAL lhe permitiram adquirir um domínio de seu corpo que poucos homens, policiais ou não, poderiam igualar. Ela fez apenas um movimento fluido, uma esquiva rápida seguida por uma retirada confiante. Paul Riviere, desestabilizado pela fluidez da manobra, sentiu seu ego despedaçar-se num instante. Seu pulso torceu sob a pressão de sua tentativa fracassada e um sentimento de humilhação cresceu dentro dele. Ele deveria estar na posição de poder, no controle, mas acabará de se ver à mercê de uma mulher calma, fria e claramente mais experiente. Esta derrota humilhante aos seus olhos não poderia ser aceita. Ele se viu, por um momento, desamparado, sua autoridade minada por uma simples pergunta e um gesto de fuga perfeitamente executado. Ele amaldiçoou, mas não era apenas frustração. Era uma pena que ele não aguentasse. A situação piorou muito mais rápido do que ele havia previsto. Procurou recuperar o controle, mas em sua mente não havia espaço para reflexão. Suas emoções, alimentadas por anos de dominação e privilégio, eram fortes demais para que ele pudesse pensar com clareza. Com um grito desesperado, ele pediu ajuda, sua voz traindo seu constrangimento. Ajude-me! Essa mulher, ela está me atacando. Mas ninguém veio imediatamente. Neste bairro, onde as tensões entre a polícia e a população já eram palpáveis, ninguém se apressou em ajudá-lo. A injustiça havia se tornado rotina e não havia espaço para novos aliados neste jogo. Paul tentou agarrá-la novamente, mas Leila se esquivou novamente, desta vez com ainda mais facilidade. Ela entendeu que o agente não conseguia mais controlar suas ações, que estava entrando em uma espiral de agressão para compensar sua humilhação. Sem sequer perder a compostura, ela desviou o braço em um movimento suave e deu um soco forte e direto, mirando apenas o suficiente para nocautear o agente, mas não para feri-lo gravemente. Leila usou sua experiência para enviar uma mensagem clara sem causar dor desnecessária. O agente acabará de perder para ela e a derrota foi culpa dela. O agente Riviere caiu no chão, seu corpo pesado atingindo a calçada com um baque surdo. Ao seu redor, a cena parecia congelada, quase irreal.
Leila ficou ali parada, calma, implacável, como uma estátua, uma figura que se recusava a ceder à indignação ou à violência gratuita. Ela só reagiu para se proteger. Os policiais que chegaram ao local, alertados pelos gritos do colega, ficaram imediatamente desconcertados com o que viram. O colega caído no chão, levantando-se rapidamente, enquanto a mulher que haviam vindo prender permanecia imóvel, calma, sem arma na mão. Eles já tinham visto o comportamento de Leila, as histórias dos bairros onde a polícia enfrentou resistência física, mas não entendiam como essa situação havia tomado um rumo tão inesperado. Havia algo na atitude dela que lhes dizia que aquela mulher não era comum. Mas eles não estavam prontos para aceitar isso. Suas mentes já estavam condicionadas à lógica do agente Riviere, que, apesar da derrota, ainda buscava melhorar sua imagem. Ela me atacou. Ela me bateu. Ela resistiu à prisão. Paul gritou, em um esforço final para reverter a situação, com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Mas sua voz já não tinha a força que ele esperava. Leila, sempre calma, não disse nada, contentando-se em olhar para os policiais que, mais uma vez, se depararam com uma verdade incômoda que não estavam dispostos a aceitar. Sem hesitar, prenderam Leila. Era a única forma de justificar o fracasso do colega, a única forma de preservar a imagem que queriam impor. Mas em cada fase da prisão, Leila sabia de uma coisa. A tentativa de incriminá-la como uma criminosa violenta era apenas o primeiro round de uma luta muito maior. Uma luta à qual ela não tinha intenção de se submeter. Semanas após o incidente, o caso de Leila chegou ao tribunal, num ambiente tenso, onde os riscos iam muito além do seu simples caso pessoal. Foi um confronto simbólico, uma batalha pela verdade num sistema de justiça profundamente contaminado por preconceitos raciais e sociais. As acusações contra ela foram graves: resistência à prisão, agressão a um oficial de paz. O resultado parecia incerto, e mesmo seus colegas na SEALS, que conheciam bem a força interior de Leila, não tinham ideia de como ela iria lidar com a situação. Naquele tribunal, a questão já não era apenas se ela tinha ou não reagido de forma desproporcional. Tratava-se também de saber se ela conseguiria escapar à injustiça de um sistema que parecia sempre pender a favor da autoridade, o homem branco fardado, e contra uma mulher negra. O caso ocorreu em um clima de ceticismo. O simples facto de o agente Paul Riviere estar envolvido no caso foi suficiente, aos olhos de muitos, para tornar credível a sua versão dos factos. Sua reputação, construída ao longo dos anos, parecia garantir que ele sempre seria visto como vítima, mesmo diante de provas em contrário. A injustiça do mundo exterior era palpável, pesou em todos os aspectos do julgamento. Mas Leila não foi uma vítima fácil de manipular. No dia do julgamento, ela sentou-se no banco dos réus, imóvel, uma postura que denotava tanto a sua dignidade como a força que carregava dentro de si. Seu terno preto, elegante em sua sobriedade, parecia testemunhar a pessoa que ela era além do que as pessoas tentavam fazê-la assumir. Uma mulher de poder, uma guerreira pela paz, reduzida a ser julgada por um sistema que ela sabia ser injusto. Seus olhos, focados e intensos, examinavam cada movimento, cada palavra dita nesta sala. Ela era uma peça em um tabuleiro de xadrez muito maior e sabia que precisava jogar suas cartas com extrema precisão. O julgamento começou. O advogado de Leila, um experiente defensor dos direitos civis, não perdeu tempo. Ele imediatamente atacou as inconsistências no depoimento do agente Riviere. Ele destacou as áreas cinzentas em suas declarações, listando inconsistências que demonstravam uma clara tentativa de manipulação da verdade. Mas ele sabia que o principal estava em outro lugar. A verdade, aquela que ainda não havia sido revelada, precisava vir à tona. Leila não se contentou em ser uma simples acusada. Ela tinha a experiência, o treinamento, a disciplina e a resiliência de uma mulher que sobreviveu a provações muito mais difíceis do que o agente Riviere e sua equipe poderiam imaginar. Este julgamento, embora centrado num incidente numa rua deserta, deveria ser uma oportunidade para fazer ouvir a sua verdadeira voz, a de uma mulher que superou desafios muito maiores do que aqueles de que foi acusada. Foi então que o advogado se levantou, com uma confiança que marcou uma clara ruptura com a abordagem tradicional deste tipo de julgamento. Meritíssimo, disse ele calmamente, minha cliente não é uma cidadã comum. Ela é uma profissional altamente qualificada e condecorada, e este julgamento não deve se limitar às suas ações nesta rua. Deve também incluir suas verdadeiras habilidades e distinções.
Um silêncio instantaneamente se instalou na sala. Todos os olhares se voltaram para o advogado, perplexos mas intrigados. Ele apertou um botão e a tela atrás da bancada do juiz se iluminou. Um vídeo apareceu. A filmagem mostrava Leila em treinamento militar simulado, executando técnicas de defesa e contra-ataque com precisão e velocidade que deixavam as pessoas sem palavras. Cada movimento, cada esquiva, cada gesto, era de uma brutalidade controlada e perfeita. A sala do tribunal, geralmente cercada pela indiferença e pelo tédio dos procedimentos legais, foi subitamente atingida pela realidade indiscutível da perícia de Leila. O advogado, vendo os olhares perplexos dos jurados, continuou: Leila Carter é uma nave SEAL. Ela sobreviveu ao inferno do treinamento militar, onde poucos homens, poucas mulheres, mesmo na aplicação da lei, poderiam sobreviver. O tribunal permaneceu em silêncio. O efeito do vídeo foi imediato. A verdade, até então eclipsada pelas versões manipuladas do agente Riviere, acabava de vir à tona. O olhar dos jurados tornou-se mais crítico, mais atento. A história do policial estava desmoronando sob o peso dessa demonstração de força, habilidade e controle. A sala mergulhou num silêncio pesado, o da verdade revelada, e o agente Riviere sentiu-se, naquele preciso momento, nu, exposto a uma luz que não tinha previsto. O agente Riviere, que até então contava sua história com a convicção de um homem autoconfiante, perdeu toda a presença. Seus olhos, geralmente cheios de confiança, pareciam vacilar. Ele gaguejou, tentou retomar sua história, mas suas palavras agora careciam de força, de convicção. A sala do tribunal, que até então o apoiava implicitamente, começou a transformar-se num local de dúvida e incerteza. O agente não tinha mais resposta, nenhum argumento válido a apresentar. O juiz, que até então observava em silêncio, voltou lentamente o olhar para o agente Riviere, com ar sério. Agente Riviere, disse-ele com voz calma, mas autoritária, você é acusado de perjúrio por mentir sob juramento. Você será encaminhado para uma investigação interna. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. A sala pareceu congelar por um momento, os murmúrios aumentando como um mar tempestuoso. Leila, ainda calma, levantou-se lentamente. Ela não teve pressa, não procurou saborear a vitória. Ela sabia que ainda havia batalhas a serem travadas, mas essa cena, essa vitória legal, era uma vingança pela humilhação que sofrerá. Ela se virou para o oficial Riviere, que estava ali, quebrado, com os ombros caídos de vergonha. Você queria me fazer cair, ela disse com uma voz calma, quase gentil, mas hoje foi você quem foi desmascarado. Não houve gritos, nem gestos exuberantes. A justiça foi feita de maneira calma e crua. O sistema foi confrontado com a verdade e a verdade triunfou. O julgamento de Leila terminou com uma nota de triunfo. A sala do tribunal, que tinha sido palco de uma tensão palpável, foi subitamente envolvida numa atmosfera de alívio e de justiça servida. O agente Riviere, que fez as suas acusações com uma arrogância quase cega, não só foi demitido do seu cargo, mas também acusado de abuso de poder e perjúrio. O veredicto, raro e repleto de consequências, ressoou como uma mensagem forte no sistema judicial. A impunidade não seria mais tolerada e aqueles que abusassem da sua autoridade seriam responsabilizados. Leila sentiu uma espécie de paz, mas não foi uma paz total. Ao recuperar a sua honra e dignidade, ela sabia que era apenas uma pequena vitória numa guerra sem fim contra a injustiça sistêmica. Ela tinha ganho seu caso, sim, mas a batalha mais ampla contra o racismo, a discriminação e o abuso de poder continuava por travar. O que Leila acabará de vivenciar, o que acabará de superar, era apenas uma faceta da enorme estrutura de desigualdades que ela tentava desconstruir. A luta que ela travou não se limitou a uma única injustiça, por mais marcante que fosse, mas a uma luta ao longo da vida, por si mesma e pelas gerações futuras. Ao sair da sala do tribunal, Leila sentiu nos ombros o peso do reconhecimento que ia além daquela sala. Os murmúrios dos jurados e das testemunhas eram cheios de respeito, mas esse respeito era apenas o começo. No mundo real, ainda havia muito o que fazer. Ao atravessar a sala, viu o agente Riviere, agora escoltado pelas autoridades judiciais. Ele caminhou, parecendo abatido, seu uniforme rotulado como um símbolo de vergonha. Leila parou por um momento, seu olhar encontrando do homem que, a certa altura, tentou destruir sua vida. Desta vez, porém,
Não havia ódio nem desconfiança em seus olhos. Não era mais um confronto. Leila não era mais a acusada, a mulher reduzida à cor da pele ou a uma falsa acusação. Ela era uma sobrevivente, uma mulher que enfrentava as adversidades com dignidade, e o olhar que lançava Rivière estava carregado de algo mais profundo, compaixão. Ela sabia que Rivière não era um monstro, mas sim o produto de um sistema que muitas vezes esmagava até mesmo aqueles que se deixavam levar pelo seu funcionamento. Talvez naquele olhar houvesse uma possibilidade de redenção para ele, mesmo que ainda não tenha percebido. A compaixão de Leila não foi uma aceitação do que ele tinha feito, mas um apelo silencioso para que um dia ele compreendesse o alcance das suas ações. A redenção não era um presente a ser dado, mas uma oportunidade que ele poderia aproveitar, se assim o desejasse. Leila sabia que o caminho para a redenção era longo, mas aprendeu, ao longo dos anos, que o primeiro passo para transformar um homem consiste em reconhecer a sua humanidade, mesmo quando ele falhou. Ela então virou-se e dirigiu-se para a saída, consciente de que o olhar dos espectadores presentes na sala, os murmúrios respeitosos, não se dirigiam apenas à mulher que acabava de ganhar a causa. Eram também para aquele que encarnava a possibilidade de uma justiça mais equitativa. Lá fora, Leila respirou fundo. O vento fresco da tarde roçava seu rosto, como se quisesse lembrá-la de que a estrada ainda seria longa, mas que ela não caminhava sozinha. Ela pensou em todos aqueles que, como ela, carregavam sobre os ombros o peso da injustiça. As vozes dos oprimidos, dos invisíveis, foram as verdadeiras testemunhas da sua luta. Mas hoje ela havia recuperado liberdade e a honra, e sabia que cada passo que desse de agora em diante, cada palavra que dissesse, seria um passo em direção à justiça. Leila não era apenas uma mulher de ação em seu campo militar. Ela também se tornou uma ativista pela dignidade e pelo respeito, pronta para levar esta luta muito além dos muros deste tribunal. Ao sair do local, ela sentiu uma calma interior. Este não foi o fim de sua história, mas um novo começo. Ela estava pronta para fazer ouvir a sua voz, para defender os outros, para derrubar os muros da injustiça sistêmica, uma luta de cada vez. Ela sabia que teria aliados, que outros ficariam ao seu lado. Mas, por enquanto, o que Leila sentia no fundo de si era a certeza de ter dado um passo em direção a um mundo mais justo e equitativo. Porque cada vitória, por menor que seja, foi um passo para a transformação deste sistema. E nessa luta ela não estava sozinha.